Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7. E vamos começar no primeiro versículo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Eu acho que vamos parar aqui por enquanto, daqui a pouquinho vamos ler mais. No começo deste capítulo, nesses versículos que acabamos de ler, como mencionamos ontem, vemos aqui os que Deus selou. Já temos notado no capítulo 6 como o Senhor Jesus abriu aqueles selos, e abrindo cada selo, manifestou mais uma etapa nestes juízos que Deus vai derramar ainda sobre o mundo. Mas depois de 6 juízos terríveis, temos uma pausa. E nesta parêntese, ele mostra como a graça de Deus vai brilhar de uma forma maravilhosa, mesmo naqueles dias escuros da grande tribulação. Ele vai mostrar neste capítulo 7 como Deus vai ter servos aqui na terra naquele tempo. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas quero apresentar 3 coisas nesta primeira parte. Vamos pensar um pouco no selo de Deus. Depois vamos pensar um pouquinho nestes servos de Deus. E finalmente vamos pensar um pouquinho no serviço que eles vão fazer. O selo. Lembra que mencionamos ontem, quando começamos a pensar neste selo, que esta palavra aparece 16 vezes no Novo Testamento. Pelo menos. Aparece muitas vezes no livro de Apocalipse. Mas não é a mesma palavra que Deus usa quando ele fala da marca da besta. Deus sela os seus servos, colocando um sinal, um selo sobre eles. A besta simplesmente marca os seus seguidores. É uma palavra diferente. Mas esta palavra selo que Deus usa, que ele coloca sobre os seus, nos diz 2 coisas. Em primeiro lugar, este selo indica possessão. Nós pertencemos a Deus. Estes 144.000 no capítulo 7 pertencem a Ele. Por isto que Ele os sela.
Eles não pertencem à besta. Quanto ao corpo, vivem no domínio da besta, mas não são da besta. Como o Senhor disse em João 17, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim são estes. Estão vivendo no reino da besta, mas não são da besta. E Deus coloca sobre eles o seu selo, dizendo: estes me pertencem. Para provar que o selo indica possessão, você pode lembrar de 2 Timóteo 2. Lembra como o apóstolo Paulo disse a Timóteo a respeito das confusões e problemas e dificuldades destes últimos dias, dias de apostasia. Mas ele disse: apesar de tudo isto, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. Este selo. E ele diz o que é o selo. O Senhor conhece os que são seus. Então o selo indica possessão. Indica que somos dele. O Senhor conhece os seus. Mas o selo indica mais do que possessão. É a garantia de proteção. É a mesma palavra que lemos em Mateus capítulo 27. Lembra como Pilatos pôs um selo sobre a pedra no túmulo de Jesus Cristo. Colocou uma guarda. Pôs um selo. Para quê? Para garantir que aquele túmulo não seria violado, que aquele corpo não seria roubado. Era uma garantia de segurança. É a mesma palavra que o Espírito Santo usou 2 vezes em Efésios, dizendo no capítulo 1, versículo 13, que quando nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E outra vez no capítulo 4, versículo 30, quando ele nos exortou a não entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados até o dia da redenção. E é interessante notar que em Efésios, quando ele fala 2 vezes que nós fomos selados, ele, no último capítulo, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes malignas das trevas em lugares celestiais, contra hostes espirituais malignas e invisíveis. É no mesmo contexto, na mesma carta, onde ele diz que fomos selados, garantindo a nossa proteção, que ele avisa destes inimigos que nos atacam. É por isso que o apóstolo João disse: o maligno não nos toca. Somos selados, dando-nos uma proteção. O inimigo não pode nos destruir. Estes, em Apocalipse capítulo 7, então, logo no início da tribulação, serão selados. Primeiro, para indicar que pertencem a Deus. E em segundo lugar, para garantir a sua proteção naqueles tempos perigosos e difíceis. Quem serão selados então? Serão 144 mil selados. Agora não vamos nos preocupar em interpretar isto se é literal ou simbólico. Se é literal, quer dizer que haverá exatamente 144 mil selados. Se é simbólico, quer dizer que haverá um grupo bem grande de selados. De qualquer forma, o que permanece claro é que logo depois do arrebatamento, no início da grande tribulação, Deus vai selar um grupo dos seus servos. E estes servos dele serão todos da nação judaica,
Nós acabamos de ler aqui que são 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. São 12 tribos, e 12 mil de cada tribo dá o total de 144 mil. É interessante notar, falando em símbolos, que o número 12 é um número que indica perfeição em governo. Você pode notar, por exemplo, 12 tribos em Israel, 12 apóstolos no Novo Testamento, 12 portas na Nova Jerusalém. É um número que indica aquela perfeição de Deus no governo, na administração. E isto é significante. Exatamente naquele período, na história deste mundo, quando a besta usurpa o governo deste mundo e quer se impor, e quer impor ao povo deste mundo o seu governo corrupto e desonesto, Deus sela um número dos seus servos que faz lembrar da perfeição do governo de Deus. Deus nunca renunciou, jamais renunciará. Tem hora que parece que o inimigo está vencendo. Tem hora que parece que Deus não vê, o esqueceu, o é impotente. Parece, mas não é. Deus ainda está no trono. E digo mais uma vez, esta é a lição do livro de Apocalipse, que Deus está no trono, Ele governa e governará. Se você leu esta lista de tribos, você vai notar que algumas tribos estão faltando. A tribo de Efraim, por exemplo, não está mencionado, embora esteja incluído sob o nome de José, seu pai, entre a tribo de José e também de Manassés. Mas a tribo de Dan não aparece de forma alguma. E talvez surja uma pergunta a respeito disto: por que a tribo de Dan não está incluído nestas bênçãos? Se Deus selou 12 mil de cada tribo, a não ser a tribo de Dan, realmente temos 24 mil descendentes de José, porque tem de José e tem de Manassés, o filho de José, mas de Dan não tem ninguém. Não é que Deus esqueceu. Quando Deus deixa alguém fora, ou alguma coisa fora, é porque Ele tem uma razão. Eu vou sugerir que talvez a razão seja que lá no Velho Testamento, entre todas as tribos de Israel, a tribo de Dan tomou a liderança na idolatria. Em mais do que uma ocasião. Lá no livro dos Juízes, vemos Dan liderando a idolatria, entregando-se à adoração e ao serviço dos ídolos. Nos tempos dos reis, vemos a mesma coisa. É Dan que está na frente. Quando Jeroboão fez aqueles bezerros de ouro, ele colocou um daqueles bezerros em Dan. Sabia que seria bem aceito naquele lugar. E neste período da grande tribulação, uma das provas principais, uma das coisas mais difíceis para o povo de Deus enfrentar, será exatamente em relação à adoração do ídolo, da imagem da besta, que será colocado no lugar santo lá em Jerusalém. Talvez por causa disto, a tribo de Dan sofre este castigo de Deus. E quando Deus sela os seus servos, não aparece nenhum descendente de Dan. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui para mencionar uma verdade que muitas vezes é esquecida. O que Dan fez no passado
vai prejudicar os seus descendentes no futuro. Examine a história do Velho Testamento e você verá isto vez após vez após vez. Rehoboão perdeu 12 tribos por causa do pecado de seu pai, anos antes. O que nós fazemos hoje pode prejudicar os nossos descendentes numa geração que há de vir, se o Senhor não voltar antes. Se nós não formos fiéis no testemunho, mantendo a sã doutrina e a prática pura na igreja, permitindo a entrada do mundo, nós sofreremos. Mas pode ser que os nossos filhos sofrem mais. É a lição que aprendemos aqui. Mas vamos pensar agora no serviço destes servos. Realmente, Deus não fala claramente quanto ao serviço deles, mas são chamados de servos. Ele disse que aqueles ventos teriam de ser retidos, como notamos ontem, até que fossem assinalados nas suas testas os servos de Deus. E esta palavra servo literalmente quer dizer escravo. Um escravo é um que não tem direito algum. Ele vive para fazer a vontade do seu senhor. Não é um simples empregado que durante algumas horas do dia é pago para fazer a vontade do seu patrão e depois está livre. O escravo pertence ao seu senhor e vive para fazer em todas as circunstâncias e em todos os momentos a vontade do seu senhor. Estes assinalados são escravos de Deus, servos de Deus. Em outras palavras, são pessoas que vivem não para fazer a vontade própria, não no seu próprio direito, mas vivem para Deus, para fazer a vontade dele. E o que vão fazer? Embora não temos uma palavra clara aqui, eu acho que não precisa pensar muito para chegar a uma conclusão lógica do que esses servos terão de fazer. Lembra o que há de acontecer um pouquinho antes disto. Antes de acontecer o que temos aqui em Apocalipse 7, o Senhor Jesus terá vindo até os ares e todos os salvos serão arrebatados. A igreja vai embora. Naquele instante, todos os salvos vão. E não ficará nesta terra nenhuma pessoa salva, nenhum servo de Deus. Nenhum. Mas como é então que o Evangelho será pregado? Porque Mateus capítulo 24 diz que este Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Antes de responder esta pergunta, permite-me parar um pouquinho aqui, porque este versículo é um que constantemente ouvimos citado fora de contexto. Já ouvi muitos e muitos crentes dizer: o arrebatamento não pode ser já, Cristo não pode vir este ano, porque a Bíblia diz em Mateus 24 que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Este versículo não tem nada a ver com o arrebatamento. Ele não diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o arrebatamento. Não está falando do arrebatamento. Está falando do fim da dispensação
da segunda vinda de Jesus Cristo à terra. E depois do nosso arrebatamento, que será cumprido este versículo de Mateus 24. É durante a grande tribulação que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mateus 24 está falando da grande tribulação. E o versículo, no seu contexto, está dizendo exatamente e simplesmente isto. Entre o arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo à terra, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Quem então serão os pregadores? Se todos os salvos vão embora, quem fica para pregar? Virão os anjos? De forma alguma. Eu sugiro que estes 144 mil servos de Deus são selados exatamente para fazer este serviço. Para sair servindo a Deus no Evangelho, pregando o Evangelho por toda parte. E como nós fomos selados hoje, neste dia da graça, para podermos servir a Deus no Evangelho até o arrebatamento, estes serão selados para poder servir a Deus no Evangelho depois do arrebatamento. Para ver como isto vai acontecer, pense no caso de Saulo de Tarso. No início da igreja, Deus salvou Saulo de Tarso. Um homem preparado desde a infância. Embora Saulo não soubesse disto, ele nunca pensava nisto, ele perseguia a igreja. Mas Deus estava preparando ele. Naqueles dias, aos pés de Gamaliel, ele estava aprendendo o que mais tarde seria útil quando dedicado a Deus. Quando chegou o momento exato, sem que nenhum pregador fosse lá na estrada de Damasco para evangelizar a Saulo, o Senhor falou do céu. O Senhor prendeu a Paulo, a Saulo. E por intervenção direta do Senhor, Saulo de Tarso, um vaso preparado, foi convertido e imediatamente começou a pregar ousadamente em Damasco. O que ele fez no início da igreja com um judeu, Saulo de Tarso, ele fará no início da grande tribulação, não com um judeu, mas com 144 mil judeus. Provavelmente serão pessoas piedosas como Saulo de Tarso, conhecedoras do Velho Testamento, mas no momento do arrebatamento ainda descrentes. E quando todos os salvos são levados, Deus, por intervenção direta, abrirá o entendimento destes judeus piedosos e cegos, e verão que de fato Jesus é o Cristo. Serão salvos, e sendo salvos e selados, sairão por toda parte para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Você pergunta então como que conseguirão evangelizar o mundo inteiro num curto prazo de poucos anos? Talvez 7 anos? É possível. Mas uma coisa pode facilitar isto. São todos judeus. Mas você sabe que o povo judeu hoje se acha esparramado no mundo inteiro.
tem judeus brasileiros, tem judeus italianos, tem judeus no mundo inteiro. E estes 144 mil bem poderão ser pessoas de todas as nações, já conhecendo a língua e os costumes do lugar onde vivem, e de tantos pontos diferentes do mundo inteiro. Este exército de pregadores fielmente anunciarão o Evangelho. Acho que vamos deixar-lhes por enquanto e dar uma olhada na segunda parte. Mas antes disto, não esquece do selo, simbolizando a possessão e a proteção. Pertencem a Deus e são protegidos por Ele. Estes servos são judeus e são selados para servir, provavelmente, na pregação do Evangelho. Agora vamos ver a segunda parte. Vamos continuar a nossa leitura agora, a partir do versículo 9. Versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Vamos parar por aqui. A primeira coisa que notamos agora nesta segunda parte é que este grupo é bem maior. O grupo na primeira parte, composto de 144 mil judeus, era relativamente pequeno, mas este é uma multidão que ninguém podia contar. E mais, o primeiro grupo era um grupo exclusivo, só judeus. Nenhum gentio podia entrar naquele número. Mas este segundo grupo é de todas as nações e povos e tribos e línguas. É um grupo internacional, de todos os países do mundo inteiro. E outra coisa, na primeira parte, estamos contemplando algo que aconteceu no início da tribulação. Antes que soprassem aqueles ventos para danificar a terra, estes homens foram selados. É o início da grande tribulação. Isto quer dizer que depois do fim do capítulo 6, para entrar no capítulo 7, voltamos cronologicamente. Mas agora, neste segundo grupo, não estamos contemplando algo que acontece no início, mas agora estamos no fim da grande tribulação. Porque esta grande multidão não está mais na terra. Aqueles 144 mil estão na terra para servir e pregar, mas esta grande multidão está diante do trono, está perante o Cordeiro, já está no céu. E outra coisa, aquele primeiro grupo de 144 mil recebeu um selo para os proteger daqueles perigos e daqueles ataques da grande tribulação.
Mas esta multidão não recebe um selo, mas recebe o galardão. O primeiro grupo recebeu o selo para servir, para poder servir. Este grupo recebe o galardão porque já serviu. Está vendo logo no versículo 9 estes vestidos brancos, estas palmas, símbolo de vitória, emblema do vencedor, já estão com galardão, já estão no fim da tribulação. O primeiro grupo está para entrar na batalha. Este segundo grupo já está retornando da guerra, vitorioso. Então tem muita coisa diferente entre esses dois grupos. Mas talvez seria bom mencionar um fato antes de terminar, que talvez perturbe muita gente. Eu tenho procurado evitar, esta semana, falar de escolas e interpretações, mas eu vou fazer uma exceção e falar um pouquinho agora. Talvez você já tenha sido amolado às vezes por pessoas chegando na sua porta, querendo vender a Sentinela, o Despertar e outras revistas semelhantes, e querendo oferecer estudos bíblicos para você. Chamadas testemunhas de Jeová, mas não são testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová somos nós. E para não criar uma confusão, eu digo isto porque Jeová é Jesus. Jesus Cristo é Jeová. E ele disse em Atos capítulo 1 que nós devemos ser as suas testemunhas. Então nós testemunhamos de Jesus Cristo. Somos os verdadeiros testemunhos de Jeová. Mas aqueles que se dizem testemunhos de Jeová são falsos. Mas quando eles chegam na sua porta, se você começa a apresentar o Evangelho para eles, ou entrar em qualquer conversa, logo eles vão falar destes 144 mil. É o assunto predileto deles. E o que eles vão dizer para vocês é que você não pode ir para o céu. Nós vamos habitar na terra. Porque em Apocalipse capítulo 7, vemos que 144 mil vão para o céu. E depois, no mesmo capítulo, dizem eles, lemos de uma grande multidão que vai continuar na terra. 144 mil no céu e uma grande multidão que ninguém pode contar, que fica na terra. Eu não sei se eles leem a Bíblia de cabeça para baixo, ou como que fazem, porque, como nós acabamos de ver, estes 144 mil estão na terra, selados para dar-lhes proteção diante das perseguições da besta, estão servindo a Deus na terra. E eles dizem que este grupo está no céu. E na segunda parte do capítulo, a grande multidão que ninguém pode contar está perante o trono, na presença do Cordeiro, na presença dos anciãos e dos seres viventes. E dizem que esta multidão só fica na terra. Então isto basta para você ver como todas essas interpretações que, quando ouvimos, parecem tão corretas e tão impressionantes, realmente são absurdas quando comparadas com a palavra de Deus. Esta grande multidão, então, depois de ter passado pela grande tribulação, está perante o trono, perante o Cordeiro, e vemos no versículo seguinte que eles clamam com grande voz, dando honras a Deus e ao Cordeiro. Você vai notar que não é um cântico como aquele que tivemos no capítulo 5 ou no capítulo 4. Lembra no capítulo 4, os seres viventes e os anciãos estavam adorando, estavam cantando. E no capítulo 5, vemos estes anciãos mais uma vez cantando, mas agora cantando um novo cântico. Aquele do capítulo 4 era um cântico de louvor a Deus
porque ele criou tudo, louvando o poder do Criador. No capítulo 5 era um novo cântico, louvando a Jesus Cristo, porque ele nos resgatou, adorando o Salvador. Mas aqui no capítulo 7 é um grito de alegria, de vitória, não um cântico, mas um brado de vitória. Já chegaram ao fim da tribulação, já venceram, já recebem o galardão. Os dias de sofrimento já findaram, e aqueles salvos, aquela multidão incontável, abre a sua boca e solta um brado de alegria, dando honras e glórias àquele que os salvou. O tempo já foi, mas em terminar, esta grande multidão que ninguém pode contar estará no céu, salvo. Por quê? Primeiramente porque Jesus Cristo os salvou, mas indiretamente porque aqueles selados lhes levaram a mensagem do Evangelho. Esta multidão, veremos daqui a pouco, é salvo durante a grande tribulação através da pregação daquele primeiro grupo.